quanto é importante estudar, quanto é importante se informar antes de entrar em alguma coisa que a gente não conhece. Olá, seja bem-vindo no canal Receitas do Italiano. Aqui eu ajudo pessoas como você a conhecer melhor a culinária tradicional italiana. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos sobre o assunto pizza italiana para ser preparada em casa, sem precisar de nenhum equipamento profissional, utilizando simplesmente o forno doméstico. Nesse programa, geralmente, eu respondo a dúvidas que eu recebo por e-mail de pessoas que querem aprender do zero os principais estilos de pizzas italianas, utilizando simplesmente o forno de casa e sem precisar de nenhum equipamento profissional. Mas hoje eu queria que você conhecesse um pouco mais sobre a minha pessoa, sobre o meu percurso, sobre como eu me aproximei ao mundo da gastronomia e principalmente como eu me tornei um especialista em preparação de pizzas italianas em casa. Então fique aqui comigo porque contando um pouco desse meu percurso de quase 30 anos no mundo da gastronomia, eu vou compartilhar várias dicas interessantes. Eu sou Antonio Stravato, sou italiano, sou técnico formado em gastronomia e hotelaria, me formei na Escola de Cecco aqui na Itália e sou especialista em preparação de pizzas italianas em casa. Antonio, mas por que pizzas e não pizza? A pizza não é só uma, a pizza não é só aquela redonda? Não, na Itália existem vários tipos de pizzas e se você acompanhar meu canal, você vai ter a oportunidade de conhecer todos os tipos de pizzas italianas para você preparar no forno da sua casa sem precisar de utilizar equipamentos profissionais. Então, se você não se inscreveu no canal, aproveite, se inscreve agora para ser avisado com antecedência e não perder nenhum outro vídeo novo sobre o assunto pizza italiana caseira. Antes de falar um pouco de mim e um pouco da minha história relacionada ao mundo da gastronomia e da preparação das pizzas italianas em casa, queria falar só duas coisas. Nessa série de vídeos, ou seja, nesse vídeo que você está assistindo agora, em outros vídeos, eu não vou falar de assuntos técnicos, de detalhes que poderiam ser de interesse talvez somente para profissionais ou para quem já se aproximou ao mundo da pizza e está querendo se tornar um profissional da pizza. Eu, nessa série de vídeos, nesses conteúdos, eu vou falar simplesmente sobre a forma descomplicada de preparar pizzas italianas em casa. Então, se você já é um profissional da pizza ou você está se aproximando ao mundo da pizza procurando informações mais técnicas, mais detalhadas, porque talvez você está querendo se tornar um profissional e trabalhar com pizza, eu lhe aconselho de parar de assistir agora esse vídeo, porque esse vídeo e os conteúdos do meu canal relacionados ao assunto pizza são exclusivos para amadores, para iniciantes que querem aprender do zero a forma correta e descomplicada de preparar uma pizza italiana em casa sem precisar de investir, de comprar equipamentos profissionais. Mas isso não quer dizer que eu não seja preparado sobre assuntos técnicos em relação à pizza, sobre farinhas, sobre tempos e temperaturas e outros assuntos técnicos que eu não vou falar agora. Muito pelo contrário, eu estudei muito, continuo estudando, acompanho aqui na Itália os melhores profissionais da pizza, mas principalmente eu testei muito, coloquei muito a mão na massa, eu fiz muita prática, quebrei muito minha cara antes de chegar a um resultado digno de ser chamado pizza. E por isso estou pronto a responder a qualquer pergunta sobre o assunto pizza italiana. E se você decidir acompanhar o meu canal e meus conteúdos e tiver alguma dúvida específica sobre o assunto pizza italiana para preparar em casa, você pode deixar sua dúvida aqui nos comentários, que eu terei o maior prazer de poder responder e lhe ajudar a solucionar sua dúvida. Nesse momento você poderia estar se perguntando, mas será que para eu aprender a preparar uma pizza italiana em casa eu tenho que saber da história desse cara?
Não necessariamente, não se preocupe, não é importante conhecer a minha história, né? Você vai poder preparar a sua pizza italiana em casa até sem saber disso. E principalmente não vou contar a história da minha vida toda, né? Também porque seria praticamente impossível resumir 30 anos de trabalho em restaurantes, pizzarias, sorveterias, hotéis e um simples vídeo. Quero simplesmente compartilhar com você aquelas que foram minhas dúvidas e minhas dificuldades no início e como eu consegui solucionar esses tipos de problemas, porque talvez as minhas dificuldades, as minhas dúvidas iniciais podem ser as suas que você está tendo nesse momento. Mas quem sou eu? Quem é essa pessoa que está falando na frente dessa câmera, falando para você? Muito prazer, eu sou Antonio Stravato, eu sou italiano, mas pode me chamar de italiano porque eu entendo que o meu sobrenome é um pouco difícil de ser pronunciado. Nesse momento estou morando na Itália, eu sou originário da região Puglia, no sul da Itália, para quem conhece um pouco da geografia da Itália, e nesse momento, porém, eu estou morando em outra região, que é uma região que está colada à região Puglia. Nesse momento eu estou morando na região Molise, que é sempre no sul da Itália. Se nasceu na Itália, se criou na Itália, está morando na Itália, como é que você está falando português? Aliás, aproveitando essa pergunta imaginária, eu lhe peço desde já desculpa pelo meu português um pouco arranhado. E como foi que eu me encontro aqui agora olhando para essa câmera falando português? A minha linda esposa é brasileira e eu morei 8 anos no Brasil. Eu morei 8 anos no interior de Pernambuco, mais exatamente na área Mata Norte do interior do estado de Pernambuco. Sou pai de 2 maravilhosas filhas, uma de 24 anos nascida no Brasil e outra de 17 anos nascida na Itália. Como falado antes, eu sou técnico formado em gastronomia e hotelaria e me formei aqui na Itália na Escola de Cecco, que se encontra na cidade de Pescara, na região Abruzzo, que é no centro da Itália. A Escola de Cecco na Itália é considerada uma das melhores escolas de hotelaria e gastronomia, também porque quem conhece um pouco da culinária italiana sabe que a De Cecco é a empresa italiana de massas mais conhecida por produzir massas de qualidade. Essa escola foi intitulada a Filippo De Cecco, que foi o inventor, o primeiro proprietário, o que criou a fábrica da De Cecco. Trabalho no mundo da gastronomia desde 1991, praticamente são quase 30 anos, mas a gastronomia na realidade sempre fez parte da minha vida. Entre a década de 70 e o início da década de 80, meus avós eram proprietários de uma cantina e minha mãe ajudava eles. Então, como era costume, mais ou menos naquela época, praticamente todos os comércios trabalhavam o dia inteiro para poder aproveitar mais o trabalho ao longo do dia e ter mais entradas, poder lucrar mais. E estamos falando de uma época que começou depois da Segunda Guerra Mundial. Esse modo de fazer comércio, que era um tipo de comércio totalmente familiar, mais ou menos acabou esse estilo de comércio na metade da década de 80, mais ou menos. Então, o que acontecia? As pessoas praticamente viviam dentro do próprio comércio. Muitos comércios eram dentro da própria casa, dentro da casa da família. Então, você muitas vezes entrava em um comércio, entrava em uma lojinha, em um mercadinho e praticamente do lado de trás ou em um quarto do lado do mercadinho tinha o pessoal morando lá, tinha a cozinha, a sala, os quartos e tudo mais. Então, isso por quê? Porque eu praticamente passava o dia inteiro dentro do restaurante. Eu almoçava no restaurante, eu brincava fora do restaurante, eu fazia tarefas de escola no restaurante. Então, minha vida praticamente foi sempre dentro de um restaurante. Como falado antes, minha experiência no trabalho com gastronomia começou em 1991, praticamente na minha adolescência. Eu tinha de 15 para 16 anos e, como de costume na época, mas também agora, quem queria se aproximar de uma cozinha tinha que primeiro aprender a lavar
os pratos e as panelas. Então, minhas primeiras experiências foram lavando pratos e panelas, antes de eu poder me aproximar, depois de alguns anos, perto do fogão. Trabalhei principalmente em restaurantes, na maioria aqui na Itália, mas trabalhei também em bares, trabalhei em hotéis, trabalhei em sorvetarias. Mas vamos por etapas para não confundir as coisas. Depois de alguns anos de escola e trabalho, porque na minha escola a gente tinha oportunidade nos finais de semana e principalmente nos 3 meses de férias do verão, a gente tinha oportunidade de poder trabalhar em restaurantes ou em hotéis. Muitas vezes até os professores nos indicavam uns lugares onde estavam precisando de pessoas para trabalhar. Então, depois de alguns anos de experiência de escola-trabalho, terminada a escola, eu fiz alguns anos de experiência só de trabalho. E o que foi que aconteceu? Em 1998, eu recebi a proposta de gerenciar uma choperia. Meu pai e meu cunhado tinham aberto esse barzinho noturno, esse boteco, enquanto eu estava fazendo uma experiência de trabalho fora da minha cidade. Porém, pelo fato deles terem esse tipo de trabalho como segundo trabalho, durante o dia eles tinham o trabalho principal deles, né? Eles tinham se juntado com a família para fazer esse trabalho, digamos assim, mais no final de semana, mais de noite assim. Aconteceu que a maioria dos clientes desse tipo de local, desse tipo de bar, eram jovens que saíam de noite, que de noite voltavam da balada ou de outro lugar, então ficavam com fome e antes de dormir queriam passar no bar para comer alguma coisa. Não era somente esse tipo de clientela, mas a clientela principal era feita por jovens que aproveitavam a madrugada e ficavam até tarde. Então, por ficar muito tarde, tanto meu pai, tanto meu cunhado, no dia depois tinham dificuldade com os horários dos respectivos trabalhos principais, digamos assim. Então, decidiram fazer essa proposta para mim. Como já falado, eu estava em outra cidade, fazendo outra experiência de trabalho, mas decidi aceitar e decidi voltar na minha cidade e comecei a trabalhar, a gerenciar sozinho esse boteco noturno. Graças a Deus o sucesso foi muito grande, foi tão bom. Em menos de 3 anos eu consegui, trabalhando muito e me sacrificando muito, porque esse é um trabalho feito de poucas festas. Você trabalha principalmente no sábado, no domingo e nas outras festas, Natal, Páscoa e todas as outras festas do ano. Então, para mim, que eu tinha acabado de sair da adolescência, trabalhar nos sábados e nos domingos enquanto meus amigos se divertiam, foi um pouco sacrificado. Porém, foi bom porque em pouco tempo eu consegui comprar a parte de sociedade do meu cunhado e praticamente aos poucos foi me tornando o único proprietário do estabelecimento. Em 2006, quase 10 anos depois de um trabalho de sucesso com esse boteco, com esse bar noturno, eu decidi, junto com a minha esposa, de tentar nossa aventura empresarial no Brasil e decidimos abrir uma confecção de moda praia e moda íntima feminina, que naquele período estava faturando bem, estava bombando, estava funcionando muito bem. Então decidimos vender o nosso estabelecimento aqui na Itália para se mudar definitivamente para o Brasil e tentar uma aventura empresarial no Brasil. E você deveria estar se perguntando, mas se você sempre trabalhou em restaurantes e depois desse sucesso com esse bar que você tinha na Itália, por que você foi para o Brasil e não abriu um restaurante, né? Afinal de contas, todos os italianos que se mudam para o exterior, a maioria, a primeira coisa que faz, abre logo um restaurante. E por que eu não fiz isso? Porque eu sinceramente estava um pouco cansado. Muitos anos de trabalho, como tinha falado antes, não existe sábado, não existe domingo, não existe Natal, não existe final de ano, não existe nenhum tipo de festa. Então, 10 anos de trabalho dessa forma tinha me deixado um pouco cansado, né? Eu estava procurando mais um trabalho, mais uma forma para poder sair desse estilo de vida, que realmente eu estava querendo
tentar fazer uma vida tranquila, digamos assim, normal, como qualquer outra pessoa. Eu queria curtir a família, queria curtir as festas e queria trabalhar sim, mas eu queria também ter um tempo para poder me divertir, porque imagine você trabalhar nos finais de semana, você tem o dia de folga na segunda-feira e você praticamente está sempre sozinho, né? Na segunda-feira é difícil você encontrar algum amigo, alguma pessoa disponível a sair com você para poder se divertir. Então, em 2006, consegui vender a minha atividade aqui na Itália e depois de pouco tempo, depois de alguns dias, me mudei definitivamente para o Brasil. Cheguei no Brasil mais ou menos no final de janeiro e depois do carnaval a gente já estava com a confecção montada. Já tínhamos comprado equipamentos, já tínhamos adquirido os materiais, os tecidos, as linhas, os elásticos e tudo mais que precisa para poder confeccionar moda íntima e moda praia feminina. Tudo isso sem experiência nenhuma, porque eu não tinha nenhum tipo de experiência no setor da moda, muito menos no setor da moda íntima. Minha esposa também não tinha nenhum tipo de experiência, então decidimos começar e adivinha qual foi o resultado? Fracasso total. Afinal de contas, não tem como você poder trabalhar em um setor que você não conhece. Então, depois de 4 anos de decepções, de muito trabalho, decidimos fazer a única coisa que naquele momento era sensato fazer: fechar a confecção. E sabe qual foi o momento daqueles 4 anos de experiência com esse tipo de trabalho que infelizmente não deu certo? O momento que eu não consigo me esquecer é o momento em que conhecidos me aconselharam de conversar com o gerente de uma agência de consultoria empresarial que tinha ajudado já muitas pessoas, já tinha ajudado muitas empresas a sair de algumas dificuldades. Então me aconselharam, antes de começar a fazer qualquer tipo de investimento, qualquer tipo de passo com a confecção, de conversar um pouquinho para ver se essa agência poderia me ajudar de alguma forma, me dar algum conselho antes de começar a fazer qualquer tipo de investimento. Na realidade, eu fui, me lembro que eu fui com a minha esposa, nós marcamos com o pessoal da agência da consultoria empresarial. O pessoal se colocou logo à disposição e nos pediu um prazo para que eles pudessem traçar um plano de lançamento da empresa e nos acompanhar pelos primeiros anos, não lembro errado, os primeiros 2 anos eles teriam acompanhado a empresa do zero rumo aos primeiros resultados positivos através de ações de marketing, iriam nos dar cursos sobre administração empresarial e outras coisas para poder aprender a gerenciar a empresa, a fazer os investimentos certos e a dar os passos certos para que a empresa começasse a ter resultados positivos. E a gente aceitou, a gente esperou eles nos ligar. Depois de uma semana mais ou menos nos chamaram para conversar com eles novamente, fomos lá de novo, escutamos todo o plano deles, né? Eles nos explicaram todo o passo a passo, como é que iria, digamos assim, se desenvolver o nosso caminho empresarial nos primeiros anos e as ações que eles iriam tomar a nível de marketing, a nível de divulgação. E lembrando que na época, estamos falando de 2006, a internet não era ainda conhecida como hoje e principalmente não era utilizada para fazer propaganda de empresas como é utilizada. Então, na época, ações de marketing eram feitas de forma clássica, através de propaganda em rádio, em televisão, em eventos temáticos. O plano deles incluía, além das ações de marketing, também alguns cursos de administração, como estava dizendo antes, para a gente aprender a gerenciar os negócios. Tinha um acompanhamento, digamos assim, a nível de consultoria personalizada por 2 anos de tempo, até quando
ou pelo menos até quando a empresa não estivesse com resultados positivos ao ponto de nós poder gerenciar a empresa sem o acompanhamento de ninguém. Só que enquanto o pessoal explicava todos esses planos lindos, maravilhosos, o meu pensamento era só em, meu Deus, agora quando vai chegar o momento de falar a conta, quanto é que eles vão cobrar para esse serviço todinho, porque é claro que o pessoal não trabalha de forma gratuita. E enquanto eles conversavam, falavam, explicavam, na minha cabeça só rodava números pensando aquilo que seria o total, o que a gente deveria ter gasto para aquele serviço todinho. Não demorou, chegou o momento do pessoal falar o valor do serviço deles e eles nos cobraram R$8.000. R$8.000 em 2006 era um bom dinheiro, né? Basta pensar que a gente tinha acabado de comprar um carro usado, mas era um carro em ótimo estado. Nós tínhamos investido pelo carro R$9.000 por um carro usado. Imagine investir R$8.000, que na época para mim não era nem investir, na época para mim era gastar R$8.000 para alguém me dizer como eu deveria gerenciar a minha empresa, né? A minha ideia empresarial, aquilo que eu queria fazer, era praticamente impossível eu pagar R$8.000 ainda para escutar alguém me dizer aquilo que eu deveria ou não deveria fazer dentro da minha própria empresa. Afinal de contas, naquela época eu tinha acabado de vender uma outra empresa na Itália, que depois de 10 anos de sucesso, então para mim era um absoluto absurdo tirar R$8.000 do meu bolso, nosso dinheiro, e dar para uma coisa que poderia dar certo como poderia dar errado. Então, simplesmente nós agradecemos e falamos que iríamos pensar um pouquinho, porque claro que a gente tinha que avaliar a situação, e depois de alguns tempos entramos em contato com a agência, nós agradecemos pela atenção e simplesmente falamos que não teríamos interesse pelo menos naquele momento, não teríamos interesse para o serviço oferecido por eles. E o resultado daquela decisão você já está sabendo. O resultado foi que deu tudo errado. E por que eu estou querendo compartilhar essa minha lembrança, digamos assim, aparentemente pouco positiva? Por dois motivos. Primeiro, porque essa situação me fez entender, no caso, o que aconteceu depois, me fez entender quanto é importante estudar, quanto é importante se informar antes de entrar em alguma coisa que a gente não conhece. A importância de saber bem aquilo que nós vamos fazer antes de nós entrar totalmente de corpo e alma. Apesar que seja uma coisa que nos apaixone, mas quando não conhecemos, quando não temos experiência em uma coisa que nos apaixona, e principalmente é bom, é importante antes se informar um pouquinho, estudar e se preparar um pouco sobre aquele assunto, sobre aquela coisa que temos vontade de fazer. Algumas coisas deram certo também, graças a Deus, mas também eu já fiz muita coisa errada e raramente eu me arrependo daquilo que eu faço, porque eu tenho o convencimento que tudo que acontece na nossa vida acontece por um motivo, e daquilo que acontece, tanto no positivo, tanto no menos positivo, temos que aprender alguma coisa. Então, foi um grande aprendizado, mas dessa vez eu me arrependi porque o fracasso me custou muito mais do que aquele R$8.000 que naquela época eu teria que ter investido, que para mim soava mais como um gasto, né? Mas hoje eu entendi que aqueles R$8.000 eram um investimento bom. Poderia ter dado errado também, poderia ter dado errado, assim, mas hoje eu ainda estou com essa dúvida que poderia ter dado certo. A única certeza que eu tenho é que o resultado final, o fracasso final, me custou muito, mas muito mais caro. O segundo motivo por estar compartilhando com você esse momento
digamos assim, aparentemente pouco positivo, é porque tem a ver com aquilo que eu estou fazendo agora, né? Tem um pouco a ver com o fato que nesse momento eu esteja olhando para essa câmera, falando daquilo que eu estou falando agora e fazendo aquilo que eu estou fazendo agora. Porque depois dessa situação, nós tínhamos duas escolhas. A primeira opção era mudar a confecção para outro lugar. Ou seja, acho ainda hoje, com certeza deve ter ainda hoje, um dos maiores polos têxtil do Brasil, no estado de Pernambuco, no agreste do estado de Pernambuco. A segunda opção que tínhamos à disposição naquele momento era vender tudo e investir em algum outro setor e algum outro tipo de trabalho. E adivinhe qual foi a nossa escolha? É isso mesmo que você deve estar pensando agora, ou seja, aquele que deveríamos ter feito desde o início. Abrir um restaurante. Graças às entradas, resultado da venda de alguns equipamentos e alguns materiais, alguns rolos de tecidos e outros materiais, conseguimos levantar um dinheirinho para abrir um pequeno restaurante no lugar onde estava a confecção. Eu e a minha esposa literalmente arregaçamos as mangas e, sem a ajuda de nenhum profissional, dessa vez não contratamos ninguém, fizemos todos os trabalhos sozinhos, só eu e ela, conseguimos montar em um cantinho da confecção um pequeno restaurante de somente 4 mesas. As mesas, como o resto dos trabalhos, foram feitas por nós. Nós preparamos essas mesas, eu me lembro, com as folhas de compensado e uns cabos daquele de madeira que se utiliza para fazer telhado, né? Preparamos essas mesas, compramos cadeiras de plástico e conseguimos colocar para funcionar esse pequeno restaurante com 4 mesas e 16 cadeiras. A cozinha, obviamente, era a cozinha de casa, porque praticamente a confecção e a casa eram divididas só por uma parede, e entre essas paredes tinha uma porta que fazia de comunicação entre a casa e a confecção, e aproveitamos essa porta para poder aproveitar a cozinha de casa. Então a cozinha do restaurante era em casa e a sala do restaurante, uma pequena sala pequeno salão que a gente conseguiu para atender os clientes, era no cantinho da confecção. A ideia principal, que na realidade já estava rolando há um tempinho, porque quando você vê que as coisas não estão funcionando bem, você já começa a procurar uma possível alternativa, uma solução. Então, nós tínhamos percebido que na frente da nossa casa, da confecção, tinha um bom movimento de carros. Primeiro porque a nossa casa, a confecção que estava do lado, estavam por trás de um posto de gasolina muito frequentado. E esse posto de gasolina, ele estava do lado de um trevo muito transitado, porque praticamente era uma estrada que juntava um lado com o outro lado praticamente do estado. Então tinha uma passagem de carros, de caminhões, muito frequente. Então, observado isso, a ideia inicial, digamos assim, porque também não tínhamos muito capital para poder investir, a ideia inicial para poder começar a lucrar e reinvestir no negócio, no restaurante, foi a de servir almoço comercial, um almoço simples. Na hora do almoço tinha muita gente que passava nesse trevo, que parava nesse posto de gasolina. Então a primeira ideia foi aproveitar esse movimento servindo uma comidinha simples, mas bem feita. Me lembro que minha esposa preparou logo 2 placas, ela pintou, pessoalmente ela desenhou e pintou essas placas de PVC, que depois nós colocávamos nesse trevo, porque praticamente os carros, tendo que parar obrigatoriamente, tinham, digamos assim, a obrigação
de olhar o que estava escrito naquelas placas e de ficar sabendo que por trás do posto de gasolina tinha um restaurante que estava servindo almoço comercial. Uma comidinha simples, mas bem feita. Aos domingos começamos a acrescentar um pouco de pratos italianos, um pouco de lasanhas, um pouco de massas, e o sucesso chegou rapidamente. Tanto que de 2010 até 2014, em menos de 4 anos na realidade, nós conseguimos reformar o outro lado da confecção, que era o lado maior que tinha ficado por trás, sem ser reformado. Reformamos o lado maior e conseguimos ampliar o restaurante e conseguimos obter mais umas 30 vagas. E colocamos, se não me lembro errado, mais 5 ou 6 mesas grandes. Conseguimos no total um restaurante com quase 50 vagas, 50 lugares para poder sentar. Além disso, conseguimos construir do zero uma cozinha exclusiva para o restaurante, de forma que conseguimos fechar aquela porta que estava entre o restaurante e a casa. Então a cozinha de casa ficou para casa e o restaurante ficou com uma cozinha própria. Inclusive era uma cozinha vista, bem moderna. Conseguimos, digamos assim, separar a casa do restaurante. Tudo isso, porém, estava acontecendo em uma cidade pequena do interior de Pernambuco. E apesar de ser uma grande satisfação você conseguir se levantar novamente depois de um fracasso em uma pequena cidade com poucos investimentos, foi uma grande satisfação. Estávamos muito felizes com aquilo que tinha acontecido e com o que estava acontecendo. Só que não era ainda suficiente. Nós tínhamos vontade de crescer, saindo para fazer compras para o restaurante e frequentando as outras cidades grandes da área, inclusive Recife, e conhecendo os restaurantes e as comidas que estavam servindo esses restaurantes nas cidades grandes, entendemos que nossa comida não tinha nada para invejar a um restaurante de cidade grande. E eu me lembro que isso aí ficou mais fixo nas nossas cabeças, assim, o desejo de poder enfrentar uma aventura maior, de poder crescer. Chegava cada vez mais que chegavam pessoas, clientes de fora, clientes de cidades grandes, que nos estimulavam a sair de lá, porque, segundo eles, lá nós, com um tipo de comida que nós estávamos servindo lá, praticamente estávamos perdendo tempo, porque aquilo ali, segundo eles, segundo a maioria dos clientes que chegavam de cidades grandes, aquela comida que a gente estava preparando, nós deveríamos sair para outra cidade, para uma cidade grande, porque com certeza aquela comida teria feito sucesso em uma qualquer cidade grande. Então, em 2014, decidimos tentar essa nova aventura empresarial e decidimos alugar nosso restaurante para procurar uma oportunidade melhor em uma cidade grande da área. Inclusive no Recife, onde encontramos uma boa oportunidade, um belo restaurante, um restaurantezinho pequeno, mas bem posicionado, porque ele se encontrava no final mais ou menos no final da beira-mar de Boa Viagem, e na outra rua, para o lado de trás, tinha uma rua muito conhecida e muito movimentada do Recife, onde inclusive tinha vários escritórios públicos e tinha também os consulados, e já tinham vários restaurantes, inclusive restaurantes italianos, trabalhando lá há bastante tempo. É uma rua muito movimentada. Então a ideia era de trabalhar lá um pouquinho com a praia, um pouquinho com os escritórios que estavam na rua de trás. Mas assim que encontramos essa oportunidade, ao mesmo tempo chegou a proposta de voltar para a Itália, porque meu pai naquela época estava fechando negócio para comprar, no caso, para gerenciar um restaurante muito grande,
Esse era um restaurante para grandes eventos. Tinha 2 salões enormes, cada um com uma cozinha própria, onde desde a época do final da década de 70 o pessoal tinha trabalhado muito, foram feitos muitos casamentos lá. E esse restaurante, além desses 2 salões enormes com cozinha para poder fazer qualquer tipo de evento, ainda tinha uma pequena pousada dentro, eram 7, 8 quartos, e ainda já tinha uma pizzaria já montada e 2 piscinas para poder trabalhar no verão. Então era um negócio muito bom para ser gerenciado em família. E nós conversamos um pouquinho entre nós em família para tomar uma decisão e chegamos na decisão de voltar aqui na Itália. Voltando aqui na Itália, porém, quando chegou o momento de fechar o negócio, foi descoberto que a estrutura desse restaurante estava comprometida e também tinha algumas autorizações a nível de permissão de construção que não estavam regulares, não foram regularizados. Então, por não ter problemas, depois decidimos de não fechar o negócio. Mas nós já estávamos aqui, então a alternativa era investir em um pequeno negócio nosso, com o dinheiro que tínhamos à disposição naquele momento. Então, em abril de 2015, com aquilo que tínhamos à disposição, inventamos e abrimos uma enogastronomia, e que na época, até aqui na Itália, era uma ideia bem inovativa. Na prática, o que era? Era um lugar, um pequeno restaurante, onde o cliente pudesse degustar vinhos e cervejas especiais, acompanhados de petiscos, brusquetas, de sanduíches gourmet e tábuas de frios e queijos. Em uma parte desse espaço, um cantinho desse espaço, nós criamos uma pequena lojinha. Colocamos umas espateleiras de madeira, uma delas ainda está aqui atrás, não me deixa mentir, essa aqui ainda é daquele período. Nessas espateleiras de madeiras nós tínhamos colocado vinhos, produtos gastronômicos típicos da Itália, tipo tomates secos em conservas, cogumelos ou cremes de trufas, cremes de alcachofras. E além disso, tínhamos colocado uma pequena geladeira feita toda de vidro, né, para poder vender, além desses produtos, queijos e frios típicos da região Puglia, que era o lugar onde tínhamos aberto essa atividade. O negócio no início deu muito certo. Também, se voltamos ao trabalho noturno como anos atrás, não tinha nenhum tipo de problema, afinal de contas, até quando tem trabalho não tem problema nenhum. Só que estávamos em uma cidade muito pequena e, por ser uma cidade pequena, não tinha muito público à disposição, não tinha muita clientela à disposição por aquele tipo de comércio. Então, o que aconteceu é que praticamente os jovens se tornaram o nosso único público, se tornou o público principal. E como acontece em qualquer cidade pequena, não tendo muita oportunidade de trabalho, não tendo muita oportunidade para estudar, acontece que os jovens decidem de se mudar em busca de melhores oportunidades, tanto de estudo, tanto de trabalho. Naquele período em que nós ficamos lá com essa atividade aberta, com essa enogastronomia aberta, aconteceu que a saída de jovens foi maior do que esperado. Tanto que essa falta de público deixou tanto nós, tanto outros nossos colegas que tinham outras atividades na mesma cidade, nos deixaram praticamente, essa falta de clientela foi tão grande que nos deixou
sem condições financeiras de poder continuar. E em 2018, depois de menos de 3 anos, fazendo um pouco de contas, decidimos que não era mais o caso de continuar e encerramos a atividade, fechamos a atividade. E isso aparentemente pode parecer uma coisa não muito boa, né? Claro, qualquer pessoa, inclusive até nós, encaramos a coisa, não encaramos a coisa com a maior felicidade. É claro que foi um outro fracasso e a gente não encarou positivamente, é normal. Mas olhando depois, aquilo que poderia parecer uma coisa não muito positiva, na realidade foi positiva, extremamente positiva. Porque se consideramos aquele que aconteceu depois, quando chegou a pandemia, onde a maioria, pelo menos aqui na Itália, mas eu vi que em boa parte do planeta, depois, no período que chegou a pandemia, a maioria dos restaurantes aqui na Itália tiveram que fechar, porque não tinham condições de poder trabalhar. E uma outra coisa positiva que aconteceu, graças ao fato que tivemos que fechar nossa atividade, é justamente o fato que eu comecei a trabalhar como consultor de vendas, sempre no setor de gastronomia. É um trabalho que eu estou fazendo ainda hoje. Eu sou consultor de vendas de produtos para restaurantes e hotéis, para algumas empresas grandes italianas. E isso me dá a possibilidade de ter um pouco mais de tempo à disposição para fazer justamente aquilo que eu estou fazendo, que é a minha paixão, ou seja, ajudar as pessoas a conhecer um pouco mais sobre a culinária tradicional italiana. E principalmente agora eu tenho mais tempo para poder compartilhar a minha paixão pela pizza e ajudar pessoas como você a aprender um método correto e descomplicado de preparar pizzas italianas na própria casa, utilizando exclusivamente ou simplesmente o forno doméstico e sem precisar de utilizar nenhum equipamento profissional. E nesse momento você deve estar se perguntando, será que esse italiano tem algum problema com os equipamentos profissionais? Afinal de contas, sempre está falando sem equipamentos profissionais. E na realidade não tenho nenhum tipo de problema com os equipamentos profissionais, inclusive eu na minha casa tenho vários equipamentos, não são profissionais, são equipamentos domésticos que ajudam no dia a dia, né? Eu utilizo em alguns tipos de receita, em alguma preparação, eu utilizo, inclusive se você acompanhar os meus conteúdos, meus vídeos de mão na massa, onde eu preparo algumas coisas gravando vídeo, você vai poder ver que por trás da mesa onde eu preparo minhas receitas tem uns equipamentos. Eu utilizo uns equipamentos, também se não são profissionais, são equipamentos domésticos. Eu sou a favor da tecnologia, principalmente aquela que ajuda, digamos assim, a melhorar a qualidade de vida. Então, se tem um equipamento que ajuda a fazer um tipo de trabalho, por que não? Assim, só que eu tenho o meu convencimento. Eu acho que a cozinha, preparar comida, tem que ter manualidade, tem que utilizar as mãos. Quando é o momento de utilizar o equipamento, muito bem. Se ajuda a obter um resultado melhor, um resultado mais rápido, ou a fazer um trabalho que você manualmente não gosta de fazer, tudo bem. Agora, na minha opinião, cozinhar é um ato de amor. E eu pessoalmente gosto de utilizar, no máximo que eu puder, gosto de utilizar as mãos. Imagine você preparar uma massa de pizza. Imagine você preparar uma massa fresca, né, feita com farinha, ovos, né? O equipamento, sim, pode ajudar, mas você preparar uma massa feita com as mãos tem outro sabor, tem outra satisfação.